Olá, boa tarde. É uma satisfação estar aqui iniciando a nossa live, a live da Sociedade Brasileira de Hipertensão, no Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, dia 26 de abril, uma live onde a gente vai discutir vários pontos da hipertensão arterial por diferentes profissionais de saúde, muito experientes na área de hipertensão. Eu vou apresentá-los à medida que eu fizer as perguntas. E a ideia é que a gente tire as dúvidas referentes ao assunto, principalmente no que diz respeito ao diagnóstico, ao controle da hipertensão, para se evitar as complicações. Por isso, o tema da campanha desse ano da Sociedade Brasileira de Hipertensão é meça a pressão e descomplique a vida, no sentido de evitar as principais complicações de hipertensão, que é uma doença crônica das mais prevalentes, isto é, atinge um grande número de pessoas aqui no Brasil e no mundo. Cerca de 3 em cada 10 adultos têm hipertensão arterial aqui no Brasil, e muitos não sabem, porque não fazem o diagnóstico, e não fazendo, não controlam, e assim podem ter riscos de ter complicações. Nós vamos conversar sobre isso, uma conversa entre os vários especialistas, e eu estimulo a todos que estiverem nos assistindo a fazerem perguntas para realmente tirar as dúvidas que vocês tiverem. Nós vamos responder, né, dentro desse período aqui que nós vamos ficar juntos. Então, eu vou começar primeiro, eu apresento e já faço a pergunta. Eu vou fazer primeiro uma rodada de perguntas para todos que estão aqui, e depois a gente vai fazendo uma outra rodada conforme as perguntas forem chegando. Eu vou me apresentar, eu sou Luiz Bortolotto, atual presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão, também atuo no Instituto do Coração, na unidade de hipertensão. E eu vou fazer a primeira pergunta aí para começar a esquentar aqui, a professora Eugênia Veludo Veiga, que é professora titular da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, que tem bastante experiência aí com paciente hipertenso. Eugênia, uma dúvida, obrigado pela sua participação, e uma dúvida, né, que é frequente, né? Eu tenho isso no consultório, a gente tem no dia a dia, que idade a gente tem que medir a pressão? Né? Tem idade para medir pressão? Ou qual que é a idade recomendada? Ou se todo mundo tem que medir, ou só idoso? Obrigado, Eugênia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, com os ouvintes. Muito obrigada. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. Essa sua pergunta é extremamente interessante, importante, doutor Bortolotto. O senhor mesmo disse, meça a pressão e descomplique a sua vida, né? Então, quando vamos medir a pressão arterial? Nós não sabemos quando a hipertensão arterial começa, se é na infância, se é na adolescência, se é na idade adulta ou se é na velhice, né? Então, é muito importante que a gente verifique a pressão arterial o quanto antes possível, sobretudo, como a hereditariedade é um dos fatores extremamente importantes na hipertensão arterial. Então, quando nós trabalhamos com os hipertensos nos ambulatórios, é extremamente importante que a gente já oriente as pessoas que têm hipertensão arterial a verificarem a pressão arterial dos seus filhos, né? Já na infância, na adolescência e na idade adulta. Então, essa pergunta é extremamente importante e é muito importante que nós possamos ter a educação e a informação de que a gente deve buscar, sim, verificar a pressão arterial o quanto antes, e o acompanhamento. Então, nós vamos verificar um ano, se eu sou jovem, eu verifico hoje, não tenho hipertensão, mas verifico o ano que vem, o outro, e assim a gente vai vendo. Porque quanto antes a gente identificar que os valores da pressão arterial estão alterados, mais chance a gente tem de controlar esses valores e de não ter complicações, né, dos órgãos alvos. Então, nós vamos ter complicações cardiovasculares, nós vamos protelar essas preocupações, essas complicações, né, de órgãos renais, cerebrais e coração.
Muito obrigado, Eugênia. Muito bom. E aí, pegando o seu gancho, né, só reforçando, na aferição de pressão e a gente identificando, a gente pode falar um pouquinho mais, mas eu já vou falar que hoje o diagnóstico de hipertensão é baseado em medidas repetidas por profissionais de saúde maior ou igual a 14/9 ou 140 por 90, e identificando, a gente tem que procurar o controle. Aí eu vou pegar o gancho do professor Rogério de Paula, que é uma satisfação ter ele aqui. Ele é professor titular de nefrologia da Universidade Federal de Juiz de Fora e secretário da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Rogério, é muito comum, né? A gente fala, o paciente hipertenso, ele vai ter, se não controlar, e é uma associação muito comum, né? Vai ter problema cardíaco, pode ter um AVC, mas muitas vezes a gente esquece, né? E aí a gente fala, a hipertensão tem consequências renais. E qual que é essa relação, Rogério? Como é que muitas vezes a pessoa fala que vai tomar um chá, e a gente pode depois estender a pergunta para ali, para controlar a pressão, porque urina muito. Qual que é essa relação da pressão alta com o rim? O que você pode falar para a gente? Bom, boa tarde, boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite, a oportunidade de participar aqui com os colegas, particularmente o professor Luiz, a Sociedade Brasileira de Hipertensão, da qual eu tenho o privilégio de participar. Na verdade, a relação rim-hipertensão ela é muito complexa e muito interessante. Quer dizer, ao mesmo tempo em que os rins são órgãos geradores de hipertensão, eles sofrem as consequências. Ou seja, os rins associados a outros mecanismos, como o sistema nervoso simpático, etc., eles participam da geração da hipertensão. Isso é o que nós chamamos, até o momento, de hipertensão primária. Essa mesma hipertensão da qual o rim participou na geração, na sua geração, pode se voltar contra os rins e determinar o que nós denominamos doença renal crônica. São todos os hipertensos? Não, não são todos. É uma minoria dos hipertensos que tem realmente, que evolui até as fases mais avançadas de necessidade de diálise ou de transplante. Então, mas assim, isso não é motivo para relaxamento. Se nós tratarmos, nós vamos prevenir doenças cardíacas, cerebrovasculares, de artérias periféricas, retinianas e doença renal. E a doença renal hoje é uma realidade no Brasil. Nós temos quase 130 mil pessoas em diálise e na fila para transplante. Quer dizer, é uma coisa muito séria. Então, a relação é essa. Ela gera hipertensão e sofre suas consequências, e ela deve ser aferida desde o primeiro momento que o médico e o enfermeiro, o profissional de saúde, tem a possibilidade de aferição da pressão arterial, e indeterminadamente, até o final de nossas vidas. E quando junta com diabetes, né, Rogério, fica pior, né? Essa combinação para o rim é pior. Foi bom lembrar, né? Diabetes é a principal causa de doença renal crônica no mundo como um todo. No Brasil, ainda é considerada a segunda causa, mas já há quem acredite que seja a primeira também. Então, diabetes e hipertensão contribuem para 70% dos casos de doença renal crônica no mundo todo, e ambas caminham juntas. A maioria dos diabéticos é hipertensa e grande parte dos hipertensos é ou se tornará diabético. Então, é outro fator. Isso me lembra a necessidade também de aferir a pressão nas crianças obesas, porque a obesidade desencadeia hipertensão na infância também. Sim. É basicamente isso. Muito bom, obrigado, Rogério. E aproveitando já o gancho, porque a gente sabe, né, você falou dessa relação, e um dos mecanismos aí que a gente conhece, em algumas populações até mais, que alguns hipertensos têm uma dificuldade e se tornam hipertensos, têm a pressão mais alta, porque eles não conseguem soltar, eliminar o sódio pela urina, o sal, né? E acaba acumulando esse sal, e isso pode gerar hipertensão. E dentro dessa linha, e aí já para perguntar para a Liz Proença é nutricionista do Centro Universitário Senac, está aqui contribuindo com a gente. E aí, Liz, nesses casos, é lógico que
tem essa maior dificuldade e tem essa relação com o consumo de sal. Como é que é isso? O sal em excesso, o quanto de sal pode gerar hipertensão? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite, doutor Luiz, é um prazer estar aqui. Boa noite aí a todos os ouvintes. E é verdade, né? O sal, ele tem uma relação bem grande com o aumento da pressão arterial à medida que se consome uma quantidade muito grande de sal. A gente fala sal, mas o componente que está relacionado com o aumento da pressão arterial é o sódio, que corresponde a 40% do sal de cozinha, esse sal que a gente usa para cozinhar mesmo, né? Então, algumas pessoas acabam consumindo uma quantidade grande de sal, mas o nosso corpo acaba eliminando esse excesso. Mas, em algumas situações, as pessoas não conseguem eliminar e esse sal retém mais água, aumenta esse volume, né, todo no nosso corpo e contribui para aumentar a pressão arterial. Então, o ideal é que a gente procure usar uma quantidade menor de sal, né? O brasileiro, de um modo geral, consome bastante sal, então, quanto menos a gente puder adicionar na preparação o sal, melhor, né? Então, essa é a ideia, que a gente possa... Tem uma recomendação, que até é da Organização Mundial da Saúde, para a gente não ultrapassar 5 gramas de sal no dia. Então, se a gente pudesse, né, medir, daria aí uma colher de chá, mais ou menos, seria o ideal, porque o que a gente sabe pelas pesquisas e trabalhos que são feitos, assim, no Brasil, inclusive, é que o brasileiro, ele consome mais de 10 gramas, 12 gramas de sal por dia. Então, é bastante coisa, o corpo vai sofrendo muito, né, ao longo dos anos, e chega uma hora que ele não é capaz mais de fazer essa regulação e predispõe aí ao aumento da pressão. Você falou da colher de chá, só para complementar aí a pergunta, como é que você falou, o brasileiro come 10 a 12 gramas, mas ele não consegue enxergar isso, né? Verdade. E tem o sal que ele põe na comida, como você falou, as 3 colheres, mas ele fala, poxa, mas eu não sei se eu como tanto sal, como é que eu sei que eu estou comendo muito sal? O que eu tenho que me ficar atento, né? Exato, A gente precisa se atentar à quantidade de sal propriamente, que é uma das principais fontes de sódio aí na nossa alimentação, mas não só isso, porque tem alimentos, por exemplo, que a gente compra e esse sal está mascarado. Então, alguns alimentos a gente chama de alimentos ricos em sódio, e esses alimentos, por exemplo, a salsicha, a linguiça, um presunto, mesmo uma manteiga, uma margarina com sal, sempre tem a opção com sal e sem sal. Então, toda vez que a gente tiver a opção de um alimento sem uma adição a mais de sal, melhor. Então, tem as conservas, aquelas que vêm na água com sal, a gente compra azeitona, milho, ervilha, muitas vezes vem com naquela conserva de água e sal, então a gente não percebe, mas já está consumindo uma grande quantidade de sódio ali, sem que a gente tenha adicionado nada de sal. Tá bom, muito obrigado, Liz. Aí é melhor a gente evitar. Tem que evitar mesmo esses produtos, adicionar o sal na dieta, e isso é uma das medidas que a gente faz e orienta para o tratamento de todo paciente hipertenso, né? Uma das medidas é a redução do sal na dieta. E falando nessas medidas, né, no momento que a gente detecta e vê que o paciente é hipertenso, a gente passa para outros processos antes de chegar na medicação ou junto com a medicação. É muito importante, eu respondi isso hoje numa entrevista que me perguntaram, não, eu posso controlar a pressão só com hábitos saudáveis, a gente pode controlar, ajudar, e é recomendado a todos a adoção de hábitos saudáveis para prevenção e também para controle, mas a grande maioria vai precisar de medicamento. E indo dentro desses hábitos saudáveis, aí eu já faço a pergunta para a Sandra Lia. A Sandra Lia é professora de Educação Física da Unesp de Bauru,
Obrigado pela presença, Sandra, e também é diretora da área multiprofissional aqui da Sociedade Brasileira de Hipertensão, é nossa parceira. E aí, Sandra, a gente fala, não, hipertenso tem que fazer uma atividade física, aí fala, não, não posso fazer, tenho dificuldade, etc. E aí ele fala, bom, e caminhada? Resolve? Como é que é essa questão? Quanto que eu tenho que caminhar? Isso pode ajudar a controlar a pressão? Como é que você vê isso? Boa noite, doutor Bortolotto, obrigada. Boa noite aos colegas e aos nossos ouvintes. Na verdade, para a gente começar a fazer essa atividade física, deixar de ser um pouco sedentário, né? A gente pode começar caminhando, sim, né? Qual que é a quantidade necessária que eu preciso para caminhar? As recomendações da Organização Mundial de Saúde indicam que você precisa caminhar pelo menos de 150 a 300 minutos por dia, né? E essa caminhada vai ajudar a diminuir pelo menos em 30% a sua chance de se tornar hipertenso, né? Mas aí, como que a gente vai caminhar, né? A gente sai para caminhar numa subida, às vezes pode, de repente, ficar muito cansado, fica muito ofegante, ou se tem muita escada pelo seu caminho, como que a gente faz? Então, uma dica muito fácil que a gente tem é que a gente consiga caminhar e falar ao mesmo tempo, sem ficar muito ofegante, né? Então, se a gente estiver caminhando junto com alguém, uma dica muito fácil é caminhar e conversar sem ficar muito ofegante. E se eu estiver sozinho, eu posso cantarolar, né? Baixinho, ninguém vai achar que você é louco cantando na rua, mas você pode cantarolar baixinho, e se você não ficar ofegante cantarolando, significa que você está numa intensidade adequada para a sua caminhada. Então, isso vai uns 30 minutos por dia, 45, 50 minutos por dia, já é o suficiente para você começar a deixar de ser sedentário. Muito bom, Sandra, eu acho que é isso. Boa dica dessa do cantarolar. Eu não vou falar, tudo bem. O cantarolar, a gente vê muita gente cantarolando. E aproveitando a deixa, né, Sandra, cantando os males espanta, e aí eu vou para perguntar para a Priscila. A Priscila é psicóloga, ela é pós-graduanda aqui do INCOR, e fez residência multiprofissional aqui no INCOR, também é psicóloga do HCOR e tem colaborado aqui também com a hipertensão. Priscila, dentro dessas adoções de hábito de vida, a Sandra já falou, a atividade cantando traz bem-estar, isso ajuda a controlar o estresse. Como é que a gente controla o estresse para ajudar no controle da pressão? Sempre é uma pergunta, doutor, o estresse está aí, como é que eu administro isso? É uma excelente pergunta. Na verdade, boa noite. Queria agradecer aos colegas e boa noite para todos os ouvintes. Obrigada pela honra de estar aqui. O estresse, na verdade, eu gosto de diferenciar quando a gente, em vez de falar assim, o estresse está aí. Mas não é bem assim. O estresse é a relação que a gente tem com algum evento. Esse evento, ele vai causar um aumento de tensão em mim, e daí isso vai me deixar mais irritado, mais agitado, mais acelerado por um certo período de tempo. Se for um certo período de tempo apenas para a gente conseguir lidar com aquele evento, isso não tem problema, isso é até esperado e necessário para a gente lidar com as situações. O que eu sempre falo para a gente prestar atenção é se esse estresse ele está se prolongando. Se a gente está passando, por exemplo, mais de 2 semanas com essa mesma tensão, com essa mesma irritabilidade, isso começa a dificultar o sono. E para a gente manejar isso, de fato, um dos recursos que nós temos é a implementação de atividade física, a implementação de atividades de lazer que possam fazer com que a gente busque alguma fonte de alívio, alguma fonte que deixe a gente mais leve até, na verdade, durante o dia, porque, eventualmente, claro que todos nós vamos ter questões que vão deixar a gente mais tenso, né? Então, como que a gente pode contrabalancear? Eu sempre falo, o que você gosta de fazer? Não busque lazer em algo que você não goste, né?
Então, a pessoa fala para mim, mas eu quero fazer exercício físico sozinha. Então, tá bom, faz exercício físico sozinha. Vamos ver se você gosta de cantarolar, né? Para tentar ir buscando essa fonte de leveza, de lazer. Ouvir música é excelente, leitura é excelente. Então, ótimo. O controle do estresse, a gente sabe, é um coadjuvante importante, né? E você falou bem, né, Priscila, que a relação do estresse com a hipertensão é o estresse repetitivo, né? Isso já tem comprovações que o estresse repetitivo é um participante importante para a pessoa se tornar hipertensa. É sempre bom a gente lembrar que durante o estresse, a pessoa sempre fala, não, a minha pressão está alta porque eu estou nervosa. No momento do estresse, da ansiedade, a pressão aumenta, porque isso é uma reação normal do organismo. A ação do estresse é uma reação de fuga, já vem dos animais, mas depois cai, né? A pressão, a hora que você senta e fica mais calmo, respira fundo, a pressão cai. O problema é o estresse repetitivo, ficar constantemente com isso, como você falou, martelando na cabeça, né? Então, tudo isso que a gente colocou, né, que vocês colocaram, de adoção de hábitos saudáveis, e aí, no caso, a redução do sal, a atividade física já caminhada, o controle do estresse, são coadjuvantes importantes e a gente recomenda para todos os pacientes hipertensos. Agora, vai ter um ponto, e como eu já falei lá no início, que a gente vai indicar a medicação para o paciente hipertenso, além dessas medidas de hábitos saudáveis de vida, né? Porque a grande maioria dos hipertensos vai precisar de medicamentos para controlar um ou dois medicamentos. E isso implica, e aí eu já passo a pergunta para outra participante dessa nossa live, que é a outra Priscila, é a Priscila Alves, que é farmacêutica clínica aqui do Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, aqui de São Paulo, e que lida muito com essas dificuldades de tomada de remédio. E a gente sabe que a medicação para hipertensão tem que ser o resto da vida. E aí, uma das perguntas que sempre vem, né, e aí eu passo para a Priscila Alves, que eu preciso tomar os remédios todo dia, mas aí eu ouço dizer que minha pressão está boa, eu paro de tomar, eu esqueço de tomar. Muitas vezes a gente prescreve um remédio, a pessoa, por exemplo, um tipo de remédio para tratar a pressão, que é o diurético. O dia que eu vou sair, eu não tomo porque eu vou precisar parar para ir no meio da rua. Priscila, como é que eu oriento os pacientes a não parar de tomar o remédio quando sai, a não esquecer o remédio? Obrigado pela presença, Priscila. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Realmente, isso acontece com frequência, né? As pessoas que querem tirar um descanso aí do uso do medicamento. E o que nós geralmente orientamos para essas pessoas é, primeiro, tentar ajustar o uso do medicamento a seus hábitos de vida. Então, se a pessoa tem um horário que ela acorda regularmente, ou horário que toma o café da manhã, então, ajustar o uso do medicamento a esses hábitos diários, porque o ideal é não fazer só, né, tornar o medicamento, incluir o uso do medicamento na rotina da pessoa, né? Então, se a dificuldade é para lembrar a hora de tomar, então usar dispositivos que possam ajudar, aplicativos de celular, ou mesmo o próprio alarme, enfim, tentar mesmo fazer com que o uso do medicamento entre na rotina, tanto incluir no horário da alimentação, do almoço, no horário mais próximo ao horário de deitar, para que aquilo se torne realmente um hábito, né? Porque o uso dos medicamentos para hipertensão, ele é realmente um uso crônico. E, de certa forma, é muito importante a pessoa pensar que o medicamento ele vai ser um aliado dela, né, no controle aí e na compensação da hipertensão. Então, o medicamento ele é um recurso que vem justamente para contribuir com a saúde da pessoa e não um vilão, né? Não pode ser entendido como algo que a pessoa passa a não gostar por ter aquela obrigatoriedade de tomar, mas sim pensar nele como
algo que vem para ajudar nesse controle, né? Como o senhor mesmo já falou, às vezes não dá para a pessoa apenas fazer uma dieta ou apenas fazer a atividade física, né? Então, quando nós chegamos num momento em que é necessário o medicamento, é pensar em cuidar disso para que ele seja utilizado no seu máximo efeito, né? Então, tanto a questão do hábito, quanto buscar ajustar na rotina, como fazer o uso prolongado, isso até impede que a doença evolua, né? Então, de certa forma, é mais pensar no medicamento mesmo como um aliado do que como um inimigo. Muito bom essa visão, Priscila, não tinha pensado realmente o medicamento como um parceiro que vai me ajudar lá na frente, né? Eu às vezes uso o exemplo do seguro de vida, né? A gente sempre, todo mundo paga um seguro de vida, mas paga para não usar, né? Porque você não quer morrer. Então, você paga, né? Então, por que não fazer o uso do remédio? Você está fazendo uso do remédio para evitar que algo aconteça, né? Então, é mais nesse sentido. A gente já fez essa primeira rodada com todo mundo, então todo mundo já conhece. E já estão chegando perguntas aí de quem nos está assistindo. Eu estimulo a todos que estão nos assistindo a fazerem perguntas. Eu vou fazer a pergunta da Jandira para o Rogério, depois já vou emendar na continuidade aí para a Eugênia. Rogério, a pergunta da Jandira é em relação ao sono, né? O sono e hipertensão, problemas do sono com hipertensão, se tem uma relação entre não dormir direito à noite com hipertensão e qual que é essa possível relação, pois eu posso também complementar. E depois, Eugênio, eu vou pegar o gancho, porque isso é uma dúvida constante, né? Que a pessoa tem, vira e mexe no dia a dia, fala, minha pressão está mais alta de manhã. E aí, que horas que é o ideal para medir a pressão, né? Principalmente depois de ter uma hora de sono, de não ter dormido direito, né? Então, Rogério, você começa, depois Eugênio. Uhum. Eu vou procurar ser rápido, porque, pelo que parece, vão surgir muitas questões, e isso é ótimo, né? Isso é excelente. É isso aí, essa é a ideia. Uma noite de sono mal dormida significa que a nossa pressão vai ter um grau de ascensão, com certeza. Particularmente se isso for decorrente de estresse, como já foi comentado anteriormente, e em especial dias seguidos de estresse. Com certeza vai aumentar naqueles que já são hipertensos, vai acrescentar e vai desencadear, vai ter um aumento nos não hipertensos. Mas a grande preocupação nossa na atualidade em relação ao sono e hipertensão é a questão da apneia obstrutiva do sono. Essa sim é uma grande causa de hipertensão que, ao ser tratada, permite, se não curar, ao menos controlar a hipertensão daquele determinado indivíduo. E o Luiz sabe muito bem disso, passo a bola agora para ele, porque essa hoje é talvez das 4 causas secundárias de hipertensão. O que é isso? Uma causa que, se afastada, eu posso obter a cura. Muito importante, Rogério, você falou. Tem até trabalhos aqui mesmo que a gente desenvolve, o Luciano Andrade, que é um pesquisador que está com a gente aqui, que não só a apneia, mas também horas de sono mais curtas também podem influenciar, mas aí, no caso, a apneia é uma causa importante, tem que ser pensado, né? O paciente que tem roncos, né? Roncos muito altos, e em geral a gente tem que perguntar para o companheiro ou companheira, quem está junto, né? Porque a pessoa que ronca muito não vai ouvir. O paciente mais com excesso de peso tem mais chance de ter apneia. Então, tem que ficar atento realmente a essa condição, que pode estar contribuindo, e às vezes a gente dá remédio, né? Dá remédio para baixar a pressão, etc., não vai controlar. No momento que eu controlo a apneia do sono, eu identifico e controlo, eu passo a ter um melhor controle da pressão. Então, muito bem lembrado e mencionado. E obrigado a Jandira Cruz, que fez essa pergunta, eu esqueci de mencionar. Jandira, muito obrigado pela sua pergunta. E aí, Eugênia, essa pergunta da medida de pressão, né, Eugênia? Mede a pressão logo que acorda. Quando é que eu vou medir a pressão em casa? Isso pode ajudar no controle da pressão. Antes de eu responder a sua
questão, professor Bortolotto, eu gostaria de complementar só uma questão da Jandira. Todas essas questões que vocês levantaram é extremamente importante, mas também verificar o horário do diurético que está sendo tomado. Às vezes a pessoa não se dá conta e está tomando diurético depois das 6 horas, e isso não é bom, porque às vezes ele vai acordar à noite e complicar também o seu sono com relação aos horários das tomadas do medicamento diurético, né? Os antihipertensivos que também estão associados com diurético. Então, é importante que a tomada seja até as 4 horas da tarde, esses tipos de medicamentos que podem ajudar no sono. E também buscar se acalmar, não ficar muito em internet, muito em celular, no horário que já vai dormir, porque isso também compromete as questões do sono, né? Então, vai juntando aí essas questões e a gente tem que ir trabalhando o que é melhor para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. O sono é extremamente importante para o dia seguinte, né? Para a gente dar conta do recado no dia seguinte, com pressão alta ou sem pressão alta. Né? Então, agora, professor, eu vou responder a sua questão, qual é o melhor horário, né? A gente sabe que, ao amanhecer, a pressão arterial ela está mais alta, né? E, às vezes, a gente também, assim, complicações cardiovasculares, infartos do miocárdio podem ocorrer também logo no começo da manhã ou cedo, porque pode ser que tenha aí uma associação com a elevação da pressão arterial e alguma complicação dessa forma, né? Então, qualquer horário que a gente verificar é importante. Podemos verificar de manhã, podemos verificar à tarde, podemos verificar à noite. Mas esse acompanhamento dos valores da pressão arterial é muito importante que a gente vai verificar manhã, tarde e noite. Mas eu vou comparar meus horários manhã com manhã, se eles estão mais elevados. Eu vou comparar tarde com tarde, os valores da tarde com tarde. Eu não posso ficar comparando muito os horários da manhã com os horários da tarde, os horários da noite, porque a pressão arterial, ela oscila muito. Cada hora ela está um valor, né? Mas é importante a gente verificar todos os horários do dia, né? Aquele que for melhor, de acordo com o que a colega farmacêutica disse, a rotina, da sua rotina de vida. Então, dentro da sua rotina de vida, a tomada do medicamento e a verificação da pressão arterial, qual que é melhor para você? Manhã, tarde ou noite? Independente de ser manhã, tarde ou noite, elas vão estar diferentes. Às vezes elas vão estar um valor normal, menor que 14 por 8, é um valor bom, né? E a gente... Para casa, só desculpa, Eugênio, só cortando, mas a recomendação para medida em casa é um pouquinho diferente, né? Sim. Então, lembrando, o 80 é o correto e 135 é o 13, né? Que é o 13. Exatamente. Menor que 130, né? E menor que 80 na medida no domicílio. Então, esse é considerado normal. Acima disso, já tem que avaliar as medicações se estão atendendo ao tratamento e à evolução da doença, né? Mas é muito importante que você verifique manhã, tarde ou noite. Mas se você for comparar os valores, você busque comparar os horários da manhã, compare os horários da tarde e os horários da noite entre si. E não manhã, tarde e noite, porque a pressão arterial ela é uma variável extremamente que oscila. Isso é importante mesmo, a gente orientar os pacientes e explicar isso dessa oscilação de pressão, né? Porque é muito comum a pessoa falar, não, minha pressão oscila muito. Eu falo, tem que oscilar, ainda bem que oscila. Se ficar do mesmo valor o tempo inteiro, independente do que eu faço, é que alguma coisa está errada, né? Não funciona. Eu só queria complementar uma questão, é que a medida da pressão arterial, a gente tem que procurar um lugar tranquilo na casa, né, no domicílio, apoiar o braço na altura do coração, estar numa cadeira confortável, encostar os pés no chão, a cadeira tem que ter encosto para a gente encostar as costas, né, e a gente colocar o aparelho de pressão acima da dobra do cotovelo, né, uns 2 centímetros, e a gente procurar relaxar, pensar coisas boas,
na hora da medida da pressão arterial. Se eu estiver brigando com meu marido e medindo a pressão arterial, vai dar problema. A sua e a dele. Mais a dele. Talvez mais a dele. Tá bom, gente, obrigado. Então, é isso. A gente tem que os cuidados para a medida da pressão arterial. Você tem toda a razão. Muito bom essa colocação dos cuidados, porque nem sempre a gente mede meio que atabalhoado e não vale, né? Tem que ser uma medida com padrão. Eu vou passar para a Sandra. Tem uma pergunta para a Sandra aqui, que é da Lívia Fernanda Calef. Obrigado, Lívia, pela sua pergunta. E é uma dúvida muito relevante, Sandra. Isso a gente vê no nosso dia a dia do consultório, o Rogério deve ver também, que as pessoas às vezes têm uma dificuldade para caminhar, né? Para andar, por restrições de movimento, de artrose, enfim, por motivos vários de saúde, ou mesmo porque não tem um lugar, né? Um lugar muito adequado para andar. E aí, o que eu posso fazer para substituir isso, para ajudar no controle da pressão em casa, ou enfim, que não seja caminhar? Obrigada, Lívia. É realmente uma excelente pergunta. Um ponto importante, antes de começar a fazer qualquer atividade que você está pensando em fazer em casa, que às vezes não pode sair por algum outro motivo, utilizar uma vestimenta adequada. Então, um sapato adequado. Não é porque você está em casa que você vai fazer uma atividade de chinelo, porque senão você pode escorregar e ter uma complicação maior, né? Procurar um local que não tenha tapete, para você não escorregar, um lugar que não tenha mesa por perto, que às vezes você pode bater na quina da mesa, e isso pode, você vai fazer o exercício e acaba se machucando, né? Outro ponto importante é você ter uma rotina, escolha uma hora do dia que você goste. E aí, você vai fazer o quê, né? Você pode caminhar no local, já que você não pode sair para caminhar, você pode caminhar no local, você pode colocar uma música e acompanhar o ritmo dessa música caminhando pelo local. Se você tiver um quintal, você pode utilizar um espaço maior. Se você tiver um espaço menor, às vezes é um apartamento, você pode, às vezes, ir de um cômodo para o outro e caminhando, seguindo aquela orientação do cantarolar ou de acompanhar a música. Mas você pode também fazer outros exercícios que ajudem a sua musculatura, que vão ajudar de uma forma geral a manter a sua postura, né? A manter a sua coluna ereta. Então, você pode, por exemplo, sentar e levantar do sofá, simples, né? Senta e levanta do sofá, né? Então, você vai fortalecer as pernas, às vezes sem perceber, né? Você pode fazer, por exemplo, apoiar o braço na parede, né? Deixar o seu corpo ereto e fazer uma flexão de braço com o seu corpo mesmo, na parede, né? Então, ele é um exercício simples, que pode fortalecer a sua musculatura de membros superiores, né? Sem criar muito impacto e sem ficar com uma intensidade muito alta, né? Você pode pedir um auxílio a um professor de educação física também, para te ajudar com outros elementos que você pode utilizar como se fossem peso. Então, por exemplo, enche uma garrafinha de água com areia, ou enche uma garrafinha de água com água mesmo, e você pode utilizar como se fosse um pezinho de academia, mas você utiliza na sua casa, fazendo os exercícios para membros superiores, depois você pode fazer abdominais. Então, tem várias coisas que você pode fazer dentro da sua casa, não esquecendo que também o próprio ato de limpar a sua casa, ele pode também ser um exercício, né? E nesse ponto, você pode variar os membros. Você pode limpar uma janela com a mão direita e a outra janela com a mão esquerda, para a gente não esquecer que a gente tem 2 membros, né? Eu posso varrer para um lado e depois varrer para o outro. Eu trabalho até a coordenação. Então, existem várias coisas que a gente pode fazer, tomando cuidado para ter um ambiente adequado, roupas adequadas, né? Tomando sempre água no meio da atividade e depois que você acabar, mas que vai te manter mais ativo, mesmo sem você precisar fazer a sua caminhada lá fora. Muito obrigado, Sandra. Ótimas dicas aí para
Vê que não precisa frequentar uma academia, não precisa fazer longas caminhadas, dá para fazer muita coisa em casa, e isso que a Sandra falou ajuda muito no controle da pressão. Isso. E aí, assim, pegando o gancho, eu vou perguntar para a Priscila, e aí posso complementar, alguém mais? A Cristina Rocha pergunta em relação, a gente já comentou um pouco, né, Priscila, da ansiedade e do estresse, mas a ansiedade pode gerar hipertensão e como controlar essa ansiedade? Cris, obrigada, é uma excelente pergunta. A ansiedade, ela é uma reação que nós temos, e todos nós temos, isso eu vou colocar aqui, que todo mundo tem algum grau de ansiedade, porque ela é uma reação preparatória e antecipatória a algo que vai acontecer. Só que a gente tem que pensar isso na mesma linha do estresse. É algo pontual? É algo que eu estou antecipando algo que vai acontecer? Então, por exemplo, eu vou ter uma reunião com o meu chefe na semana que vem. Acho que, de fato, isso é ansiógeno para 99% das pessoas. Então, evidentemente, isso vai me deixar mais acelerado. Só que daí essa reunião passou, problema resolvido. Você continuou agitado? Você continuou ansioso? Você continuou... eu sempre falo para as pessoas se observarem. Sabe quando você está sentado e a perna está tremendo? Sabe quando você está deitado na cama e você continua com aqueles pensamentos recorrentes sobre a situação? Isso está se mantendo por um tempo prolongado? Se for algo pontual, então não. Isso é absolutamente uma reação normal do ser humano ter episódios de ansiedade diante de situações. Se for algo que está se prolongando e você está começando a permanecer nesse estado mais tenso, isso até afeta outros hábitos da sua vida, relações com família, relações do trabalho. Então, sim, a gente tem que prestar atenção, porque a ansiedade, ela gera um processo inflamatório no corpo, e este processo inflamatório pode ser, sim, um dos fatores que desencadeiam a hipertensão. Além do aumento de liberação de adrenalina, que é o que a gente chama de sistema nervoso, né, que repetitivamente pode gerar a piora ou até a própria hipertensão. É isso mesmo, tem que controlar o máximo possível e prestar atenção nessa questão da repetitividade e continuidade, né? Muito obrigado pela pergunta aí, Cristina. E aí eu vou responder, e também peço para Priscila Alves e Rogério complementar. A Carolina Santos, a Oliveira Santos Oliveira, ela pergunta qual o problema de parar de tomar o remédio. Rogério, você pode começar, depois eu passo para a Priscila. Algumas pessoas nos perguntam, e algumas praticam isso sem nos perguntar. Experimentar, a minha pressão, né? Quero saber como é que fica sem remédio. Minha pressão controlou, estava 12/8, eu resolvi parar de tomar os remédios. Ela ficou uma semana e eu resolvi continuar sem tomar o remédio, sem medir a pressão, sem aferir a pressão. O fato é que a maioria das pessoas que param de tomar o remédio, a pressão vai retornar aos níveis anteriores ou até superiores a isso. Isso vai trazer problemas importantes, sérios, graves, agudos ou crônicos. Pode ter uma crise hipertensiva ou pode ficar assintomática, sem sentir nada durante muito tempo, e isso lesar os órgãos-alvo, que é pior muitas vezes do que ter uma crise hipertensiva. Então, essa questão de parar de tomar remédio deve ser discutida com a equipe que trata esse paciente, né? Se ele acha que o remédio está sendo exagerado, que a dose está sendo exagerada, a gente tem alternativas para isso, de reduzir dose, de fazer uma monitorização residencial da pressão, ou mesmo por aparelhos. Quer dizer, tem muitas alternativas. O que não se deve é simplesmente tomar uma decisão e cumprir aquela decisão que muitas vezes vai nos trazer prejuízo. Isso aconteceu, né, Rogério? Só complementando e pegando esse gancho, né, durante a pandemia do Covid, né, surgiu aí
um questionamento de um determinado tipo de medicamento que não se podia tomar frente ao Covid, os inibidores aí que a gente chama do sistema renina, a família dos prios, dos losartanos, mas isso caiu por terra, mas naquela época todo mundo vai, vou parar de tomar o remédio se eu pegar o Covid, né? Isso gerou uma discussão, e mais ainda recente, né? Até para esclarecer, teve uma retirada de uma medicação do fármaco que tinha um componente losartana. Na verdade, o problema não era o componente. Eu vou até perguntar para a Priscila Alves para ela só explicar um pouquinho mais isso, porque isso foi uma dúvida nos últimos meses, né? O Rogério enfrentou, eu enfrentei no dia a dia, que um laboratório recolheu algumas lotes da medicação que continham o princípio ativo losartana, mas aí eu tenho que parar de tomar, paciente ligando, né, que tinha que parar, e não era, né, era só uma questão do lote, né, então não era para parar, era para consultar o médico, para ver se precisava substituir ou não. E aí eu queria ver com a Priscila, e depois, Rogério, você pode falar também, a Priscila Alves, da farmácia, só para ela explicar essa questão do porquê que foi retirado e porquê que não era para suspender aí o losartana, Priscila. Isso, essa questão da losartana foi algo relacionado ao princípio ativo mesmo, que é a substância do medicamento. Então, o comprimido, ele tem a parte do medicamento que faz o efeito, né, que a gente chama de princípio ativo, que no caso era o losartano, e tem tudo que vai junto para dar a forma e o tamanho do comprimido, para a gente poder conseguir engolir, enfim, o medicamento fazer o efeito. No caso da losartana, o problema foi nessa matéria-prima, então, somente no componente ativo daquele lote, daquele laboratório. Então, foi um recolhimento até inicialmente voluntário do próprio laboratório, por provavelmente uma suspeita no seu controle interno de desvio de qualidade deste princípio ativo. Então, é como se fosse um bolo, né? Então, você pega todos os ingredientes para fazer o bolo e a farinha de trigo daquele bolo não estava boa, vamos assim dizer. Tinha alguns componentes tóxicos e aí, por isso, recolheram todo o lote daquele bolo. Mas não quer dizer que todos os bolos, né, por sua vez, são estragados. E o componente principal é a nitrosamina, né, que estava presente, e que essa nitrosamina tem em outros remédios também, né, tem outros, e foi a quantidade excessiva, né, que foi vista nesse lote. Então, o problema era no lote. Eu aproveitei o gancho, porque isso foi uma dúvida que surgiu. Sim, muitas pessoas perguntaram mesmo, na época, se tinha que parar de tomar. Parar, e essa questão do parar. E como o Rogério falou, não é para parar de tomar, tem que consultar as pessoas para os profissionais de saúde que estavam em contato, né, para poder ver se há necessidade de substituir, como você falou, aí comprou outro bolo, foi o problema com aquele uso daquela farinha, né? Isso que o doutor Rogério comentou sobre é importante trazer para o médico, né, que está cuidando, para a equipe que está cuidando daquela pessoa, as questões, e não pura e simplesmente a pessoa optar por parar e na consulta referir que está tomando tudo certinho, ou pensar que isso vai ajudar, né? A consulta médica, ela não é uma prova onde você vai lá e acerta tudo, né? O acertar tudo é a gente entender que está aproveitando, vamos assim dizer, né, a experiência do profissional que está cuidando da gente para trazer melhores resultados para a nossa saúde. Então, entender, né, de novo, do mesmo jeito que o medicamento como um aliado, né, o médico que está cuidando, a enfermeira, todos os profissionais da saúde, como aliados também. Se não está bom daquele jeito, então vamos tentar ver o que não está bom para poder fazer os ajustes necessários, né, para que a gente tenha aí o melhor proveito da farmacoterapia. Eu queria fazer uma pontuação. Eu gostei muito da comparação que você fez, professora Priscila,
da questão da farinha. Quer dizer, é isso aí. A gente tem que mostrar para as pessoas que o bolo, por um acaso, aquela fornada de bolos fez mal porque a farinha estava ruim, não porque a pessoa que fez o bolo e os ovos estavam complicados. Então, essa é uma figura de linguagem muito Foi interessante. muito boa, né? Agora, eu acho que tem uma outra coisa que tem que ser pontuada, e tem perguntas interessantes que vão surgir aí agora, mas eu vou ser rápido. Uma coisa que tem que ser pontuada é o seguinte: o remédio do meu vizinho não serve para mim. Isso é muito frequente acontecer, o remédio acabou e eu vou lá e pego emprestado um remédio do vizinho, e o remédio do vizinho, por vezes, pode ser até ruim para a gente. Então, eu acho que tem que se tomar cuidado. A equipe profissional, multiprofissional que acompanha a hipertensa, está sempre pronta a atendê-lo e a tirar suas dúvidas, e eu acho que esse é o melhor caminho. Os TANs não fazem mal, só fazem bem para quem tem ou não Covid, e esse foi um problema de um lote apenas. Muito bom. Tem perguntas chegando e eu vou responder uma delas, da Luciana Zanata, e também a professora Eugênia pode responder. Qual que é o tipo de aparelho que é mais preciso para se aferir a pressão? Aí, sempre a gente aferiu a pressão desde o início, desde o desenvolvimento dos aparelhos, que é o esfigmomanômetro, que é aquele aparelho conhecido, que tinha coluna de mercúrio, que todo mundo usou e que fazia a medição de pressão. Esse foi o primeiro a ser desenvolvido. Depois surgiram os demais, aqueles com reloginho, que a gente chama de aneroide, que é que a gente também usou na prática clínica. Os de mercúrio saíram por um problema relacionado ao próprio mercúrio. Hoje a gente só tem os de reloginho, que são chamados aneroides, e tem os aparelhos automáticos. Então, no consultório, a gente acaba usando mais os aneroides, mas hoje cada vez mais os automáticos, sempre lembrando que tem que ser os automáticos validados pelas diferentes sociedades. A gente tem uma lista no nosso site da SBH com esses aparelhos validados, e a gente não recomenda o aparelho de punho para fazer esse controle em casa, embora seja o mais difundido e mais utilizado. Eugênia, se você quiser complementar. É isso mesmo, professor Bottolotto. É muito importante que a gente utilize o aparelho validado. Se pudesse colocar o site, né, desses que existe aí, divulgar, que o existe site na da sociedade mesmo. Lá está o link dos aparelhos. Isso é importante, que aí o pessoal vai ter acesso ao aparelho que é validado. E é importante que seja no braço, né? Não no dedo e nem de punho, porque eles têm menor precisão. É mais fácil para quem está em casa realizar a sua automedida com o aparelho automático, ele é mais fácil. É difícil a gente auscultar, tem que desenvolver a habilidade da ausculta, então em casa é muito difícil. Então esses aparelhos automáticos, eles ajudam bastante no controle da pressão arterial em casa, no domicílio. É importante que ele seja validado e é muito importante que a pessoa tenha cuidado com ele, não deixe cair no chão, porque ele pode desregular, né? Não deixe as pilhas nele, que as pilhas melam. Então, a gente tem que ter esses cuidados. E o manguito, se o meu braço é mais gordinho, eu tenho que buscar um manguito mais largo, um manguito que adapte melhor ao meu braço. E tem a faixa embaixo do manguito, tem a faixa de variação da largura. Então, eu tenho que experimentar aquele manguito, a hora que eu for comprar, no meu braço, se ele permite a largura adequada. Por quê? O manguito estreito, ele vai hiperestimar o valor da pressão arterial, ele vai estimar acima. Então, eu vou estar com a pressão mais alta e, na verdade, eu não estou com a pressão mais alta. É o manguito muito estreito para o meu braço, para a largura do meu braço. Tá? Então, essas questões são importantes. Foi a pergunta da Luciana Zanata. Luciana, obrigado. Pergunta importante que a gente precisa realmente difundir. Antes de ir para a pergunta do Lúcio e do Crivaldo, que as duas são mais ou menos combinadas, eu vou perguntar para a Liz, dentro das alimentações, você falou a restrição do sódio, mas vira e mexe, surge essa dúvida na população, e eles perguntam o que é bom comer para baixar a pressão, né?
Então, tem aquele, não sei se é mito ou verdade, você pode responder se o chuchu abaixa a pressão, a berinjela é baixo colesterol, enfim, mas no caso da pressão, além da redução do sódio, tem mais alimentos que ajudam a controlar a pressão? Então, a gente ouve bastante essa história do chuchu, da alface, enfim, né? Mas, na verdade, o que é importante, assim, nada contra o chuchu, nenhum desses alimentos, né? Inclusive, é um legume junto aí com as verduras, eles formam um grupo importante na nossa alimentação, porque eles acabam sendo bastante ricos em fibras e especialmente num micronutriente que é o potássio, que tem uma relação bem favorável do ponto de vista de controle da hipertensão. Então, ele tende a ajudar a controlar melhor a pressão, uma alimentação que contenha bastante potássio. Então, não apenas o chuchu, mas aí a gente está falando de diferentes tipos de verduras, de legumes, de frutas, que, de um modo geral, devem fazer parte da nossa alimentação diária. Então, não tem um alimento, vamos dizer assim, que isoladamente vai cumprir esse papel milagroso de baixar a pressão, né? Então, o mais importante é que a gente possa estar incluindo na nossa alimentação uma variedade de alimentos, né? Existe uma combinação de alimentos que são mais saudáveis, então a gente fala aí das frutas, das verduras, dos legumes, do leite, mesmo das carnes, mas sempre preferir as mais magras, e uma alimentação, então, variada, que possa estar no seu conjunto favorecendo ao controle, ao melhor controle da pressão arterial. Muito bom, Liz. Muito obrigado. É isso mesmo. Tem as frutas e verduras, né, que ajudam bastante nessa questão. Tem uma quantidade de potássio que pode ajudar maior no controle da pressão. Só não pode exagerar nos casos com problema renal, né, porque aí já tem um problema com o professor Rogério. Verdade. Com doença renal já não pode ter um excesso de potássio na dieta, aí precisa equilibrar. Muito bom. Tem duas perguntas. Uma é do Lúcio Tadeu, de Matos Análise. Obrigado, Lúcio, pela pergunta. E o Crivaldo Gomes Cardoso Júnior, que estão na mesma linha. E é uma pergunta que eu vou dividir entre é um bate-papo entre a Priscila e a Sandra, e a gente, eu, o Rogério, podemos opinar. E como o Rogério tinha falado, é interessante, eu não tinha me atentado a essa interação com o exercício e medicação. Então, a pergunta do Lúcio é se tem alguma interação da medicação, ou restrição, na verdade, quanto ao horário da medicação e a prática de atividade física. E complementando aí do Crivaldo, se existe algum mecanismo do medicamento, interação entre o medicamento e o exercício, que pode potencializar o efeito ou de um ou de outro. É uma pergunta muito interessante que dá um debate entre a gente aí. Vai falar, Sandra? Depois a Priscila, depois o Rogério, vai falar todo mundo. Eu acho que a Sandra é número 1 agora. A Sandra é número 1 primeiro. Então, muito obrigada pela pergunta, Lúcio e Crivaldo. Prazer em revê-lo, Crivaldo. Acho que a mensagem importante que a gente tem que passar é que o exercício físico é bom em qualquer horário, né? Não existe um estudo muito consolidado e randomizado com relação a ao ciclo circadiano e ao melhor horário do exercício. Existe um grupo da professora Forjaz, em São Paulo, na USP, que vem estudando há alguns anos e vem mostrando que o exercício físico realizado no período de final da tarde e noite, ele tem um efeito de potencializar um pouco mais o controle da pressão arterial, né? Então, se a gente comparar o exercício feito de manhã com o exercício feito à noite, ele potencializa um pouco mais.
E, juntando com o efeito do medicamento, tem um grupo espanhol que tem mostrado também que o medicamento à noite também pode ajudar essa potencialização, mas eu vou deixar essa parte do medicamento com o Dr. Rogério e o Dr. Bortolotto. Mas a gente não pode esquecer também que aquele efeito pós-exercício, que é o que a gente chama de hipotensão pós-exercício, que ela pode durar de 1 hora a 24 horas, ela é extremamente benéfica para o nosso paciente hipertenso. Então, se eu fizer o exercício de manhã, eu vou ter uma redução pós-exercício que ela pode durar quase todo o período do seu dia. Então, nesse sentido, o exercício feito de manhã também tem um potencial clínico extremamente relevante, né? Com relação à pergunta do Lúcio, que era se existe alguma restrição de medicamento, eu acho que a única restrição que a gente possa falar é algum medicamento mais direcionado à diabetes. Então, se o paciente é diabético e é hipertenso, e ele toma um medicamento que vai diminuir a glicemia de jejum, aí sim a gente precisa tomar cuidado para que ele não faça o exercício junto com o efeito desse medicamento, para que esse efeito não fique potencializado e ele não tenha uma hipoglicemia durante ou nos momentos após o exercício. Mas com relação aos medicamentos de hipertensão, o que a gente tem que ficar muito atento? Aferir a pressão, às vezes, depois do exercício, durante o dia, para você ter um controle dessa pressão. E se essa pressão vem ficando em níveis mais baixos do que ela precisaria estar, tente sempre o controle com o seu médico, volte no retorno com o seu médico para que ele ajuste essa medicação e você não fique com uma pressão mais baixa do que ela deveria ficar numa situação ótima durante o seu dia. Acho que é parte. Daí eu passo a bola para o doutor Rogério. Obrigado, Sandra. Ótimo. Isso é muito, essas perguntas conjugadas, elas foram muito, todas foram muito interessantes, mas essas, particularmente, são muito, muito boas. Nós temos que pensar o seguinte, qual a maneira, a forma não medicamentosa de se reduzir a pressão? Qual a melhor forma de se reduzir a pressão? É exercício. E por que isso acontece? Porque o exercício leva a emagrecimento, o exercício combate o estresse, o exercício nos torna aptos, mais abertos à ingestão de alimentação mais saudáveis, de hábitos de vida mais saudáveis e à perda de peso. Além disso, o exercício bloqueia o sistema nervoso simpático e facilita a excreção de sal, que são mecanismos que nos tornam hipertensos. Nós não estamos aqui discutindo mecanismos fisiopatológicos, mas o exercício faz tudo isso. Por isso que, dentre as medidas não farmacológicas para tratamento de hipertensão, o exercício é a mais eficaz. E tomara que ele provoque um pouquinho de queda de pressão, como acontece com todos que fazem exercício regularmente, de modo até um pouco mais intenso, porque isso vai poupar a necessidade de acréscimo de medicações e muitas vezes vai nos permitir a suspender, ainda que parcialmente, a retirar parcialmente medicações. Então, eu acho que o exercício tem que ser feito na hora que o colega da fisioterapia, da educação física, e que o próprio paciente se sentir indicar, e que o próprio paciente se sentir bem em realizar, eu prefiro pela manhã, mas assim, não importa o horário, basta a gente monitorar a pressão, nos conhecendo, sabendo se nós estamos tendo queda de pressão, tontura ao ficar de pé após exercício. Uma sessão de exercício de 2 horas leva a 22 horas de redução de PA. A professora Sandra Lee acabou de dizer isso. Né? Então, é legal, tomara que abaixe mesmo. Aí a gente diminui remédio. E já diminuiu o peso, já ficou mais feliz. Eu acho que o exercício é tudo de bom e é uma questão de adaptação. Muito bom, Rogério. Priscila Rocha, quer complementar? Eu acho que é isso mesmo. É importante a pessoa estar atenta, né, para essas questões, tanto a tontura quanto mesmo ao aumento da pressão, né, dor na nuca, enfim, a todos os sintomas, para que, se for necessário, faça algum tipo de ajuste. Eu ainda reforço a questão do hábito mesmo, do horário, de tomar no horário regular, porque
depois de um certo tempo, quando você toma um medicamento sempre no mesmo horário, aquilo se estabiliza dentro do organismo. Então, fica mais fácil a gente manter o controle pressórico e o exercício fica livre, vamos assim dizer, né? Em relação a interagir com o efeito do medicamento, não teria tanta influência assim. Né? Então, eu acho que essa é a principal questão. Você vê, é uma questão, duas questões multidisciplinares, aí foi muito bem respondida, e esse conceito é tudo que complementa para ajudar no controle da pressão, está muito bom. E aí, aproveitando o gancho do Rogério, que ele comentou, em relação ao exercício, perde peso, e é um conjunto de coisas e torna a pessoa mais feliz, só que às vezes a pessoa fala, não, mas como é que eu vou, né, adotar? Todo mundo está falando, a Sandra falou, incorporar na rotina, a própria Priscila também falou, o remédio na rotina, a medida de pressão na rotina, todo esse conjunto de rotinas. E aí, Priscila Gavos, Priscila, como é que muda o hábito, como é que incorpora tudo isso dentro de uma rotina para que isso não fique chato, né? O Rogério falou, ele se sente muito bem fazendo exercício de manhã, ele gosta de fazer, eu gosto de caminhar, não gosto muito de academia, prefiro caminhar. Como é que todas essas rotinas, né, de tomar o remédio, medir pressão, comer com pouco sal, como a Liz falou, como é que eu junto tudo isso? Como é que a pessoa incorpora isso? Esse é o número da Mega Sena, essa pergunta, né? Chave de ouro. Fórmula mágica não existe, né? Acho que o importante é a gente tentar alinhar algumas questões de, por exemplo, o que você gosta mais, porque também acho que não dá certo a gente se obrigar a fazer algo que detesta. Se detesta musculação, mas gosta de aula de dança, é uma aula de dança, ainda socializa, pode ser isso. O que eu sempre sugiro é, como que é seu dia a dia? E quanto de tempo leva para você fazer essa atividade física ou você se organizar na sua alimentação? Porque às vezes as pessoas superestimam o tempo que leva. E não é tão grande assim. A gente consegue ir encaixando as coisas e começar pequeno, para se organizar mesmo, em curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, você acha que 3 dias na semana você consegue colocar uma atividade física? Você acha que você consegue ajustar, por exemplo, um despertador no seu celular para todo dia depois do almoço lembrar da sua medicação? E de fato, aos poucos, com pequenas metas, né? Porque é literalmente a repetição que torna o hábito. É literalmente você fazer um pouco todos os dias que isso vai se tornar um estilo de vida, né? E aos poucos isso vai ser mais tranquilo e daí você consegue incorporar outras atividades também. Mas é uma questão de organização e às vezes precisa pôr na ponta do lápis, porque a gente nem percebe tudo que a gente faz num dia, né? Quando você vê, você tá deitado para dormir e tem que acordar daqui a 3 horas, alguma coisa assim. Então, vamos pôr na ponta do lápis. O que a gente consegue fazer? A atividade de meia hora dá para fazer logo antes do trabalho, depois, é algo que você gosta. E aos poucos ir tentando organizar isso. E cada um sabe a sua rotina, né? Cada um sabe a sua preferência e aos poucos ir tentando manejar isso. Muito bom, Priscila, obrigado. E é isso mesmo, a gente tem que incorporar. Ainda dentro desse gancho, se tiver, pessoal, ainda nós temos um tempo aí da live, pode fazer a pergunta, a gente tem para responder. Eu vou perguntar para o Rogério e depois eu respondo. Aproveitando o gancho que a professora Eugênia falou, do manguito, que se o braço é mais obeso, medir no manguito. Rogério, qual que é a relação da obesidade com a hipertensão e como é que está essa questão? Inclusive, na relação ao rim, tem muitas pessoas que dizem que a obesidade também é um fator de risco para a doença renal. Eu posso falar um pouco do coração. Ok. Então, eu vou me ater mais à parte
nefrológica, e vou deixar o coração nas mãos de quem entende. Mas vejam, cerca de 30% a 35% da população adulta mundial, brasileira inclusive, é hipertensa. Quando nós atingimos 65 anos, esse percentual aumenta para cerca de 50%, com 80 anos ele já está em quase 75%, é por aí. O obeso, independente da faixa etária, obviamente, quanto maior a faixa etária, mais hipertensa ele tende a ser, na obesidade, a hipertensão chega a ser 2 vezes mais prevalente do que no não obeso. E no sobrepeso também. E nós temos na população brasileira 60% de indivíduos com sobrepeso ou obesidade. Quer dizer, a tendência do obeso a ficar hipertenso é maior do que o magro, embora nem todos os obesos o sejam. Na medida em que essas pessoas emagrecem, perdem peso, e não precisa chegar ao peso ideal, basta perder cerca de 8% do peso corporal, a pressão já reduz significativamente, né? E se isso acontece, é muito bom, porque caso não aconteça, a hipertensão vai provocar maior tendência a diabetes, maior tendência a lesão renal, maior tendência a dificuldade de controle de pressão, maior lesão renal. E, independente de hipertensão e de diabetes, a obesidade pode lesar diretamente o rim. Existe uma doença renal relacionada à obesidade que, felizmente, não é muito prevalente, mas existe. Então, o que a gente poderia dizer é o seguinte: a obesidade é ruim para a pressão alta, predispõe a diabetes, predispõe a lesão renal. O inverso é verdadeiro. Se nós emagrecermos um pouco, tudo isso pode ser prevenido ou, no mínimo, atenuado. Complementando aí o Dr. Rogério, a parte cardiológica também é muito afetado pela hipertensão, isoladamente, é o principal fator de risco para dilatação do coração e evoluir com falência e insuficiência cardíaca, com falta de ar, incapacidade de fazer tudo isso que nós estamos falando, atividade física, etc. Num caso, numa evolução mais extrema, é um risco maior de infarto. E o paciente obeso, com a sobrecarga da obesidade para o coração, é um fator de risco que acelera esse processo de dilatação do coração e de desenvolvimento de insuficiência cardíaca, assim como da parte renal. Então, realmente, controle da obesidade é muito importante para ajudar, né, no controle da hipertensão e impedir as complicações. Nós estamos falando disso, o lema da campanha é descomplicar, né? E a gente viu que tudo o que nós estamos falando aqui é para descomplicar todos os mitos aí relacionados ao melhor controle da pressão. E aí eu vou pegar o gancho antes de responder a Jandira, para a Liz, a gente está falando da obesidade, o que é melhor aí na restrição da obesidade? É lógico que vai ser uma combinação com o que a Sandra falou, né? De exercício, mas só rapidinho, Liz, algumas dicas importantes aí no controle do peso. Sim, eu acho que é isso, é um conjunto de medidas, né, da parte da nutrição. Hoje a gente tem visto uma relação bastante grande de consumo de alimentos que nós chamamos de ultraprocessados, que são aqueles alimentos prontos que a gente vê no mercado, né, lasanha pronta, pizza pronta, biscoito recheado, enfim. É uma relação muito grande de um consumo maior desses alimentos associado ao aumento da obesidade. Porque às vezes as pessoas elas falam assim, não, mas eu quase não como nada, e realmente a questão da obesidade ela é muito complexa, não é simplesmente uma equação matemática de comer, gastar e ter um determinado peso, né? Mas a qualidade da alimentação é muito importante, então eu diria que assim, tomar cuidados em relação a como comer, então comportamentos do tipo sentar à mesa, comer devagar, pausar realmente o talher, não se distrair com celular, televisão, coisas desse tipo. Então, ter um momento realmente para comer e dar tempo para o seu cérebro perceber que está comendo e que chega uma quantidade que é suficiente.
e dar preferência para os alimentos menos ultraprocessados, a gente chama alimentos in natura, alimentos minimamente processados. Então, de novo, coisas que a gente possa estar comendo em casa, ou mesmo que compre pronto, mas que sejam alimentos mesmo, não sejam esses pacotinhos, né? Então, preparar na maior parte, se organizar em relação à semana, planejar uma compra no final de semana, já deixar separado para que na semana fique mais fácil, que a gente não caia, às vezes, na tentação de não ter em casa, não tenho tempo. Então, isso também passa por um planejamento. Claro, a gente podia ficar aqui dando... assim, são várias pequenas coisas, né? Eu acho que a gente pode fazer nesse sentido. Muito bom. Muito obrigado, Alice. E aí, só complementando a Sandra, uma atividade física aí, você já falou de toda a orientação, e fazer atividade física perde peso, né? Isso ajuda bastante, né? Inclusive na sensação de saciedade, né? Apesar de ter gente que fala que sai da atividade física e quer comer, né, bastante, mas, na verdade, muitas vezes o fazer o exercício, ele ajuda na saciedade, ajuda a absorver. Se você faz o exercício, às vezes, antes de se alimentar, ele ajuda a absorver melhor os alimentos, então, com isso, acumula menos triglicérides, aumenta menos a glicemia, então, isso ajuda também no controle de peso. Muito bom. Aí, Rogério, responde já a pergunta da Jandira. A gente já tem uns 15 minutinhos. Depois, a pergunta do Paulo eu passo para a Eugênia. Eu também posso complementar você. A Jandira pergunta se a hipertensão é genética. Jandira, a hipertensão é genética na maioria dos casos. Cerca de 5 a 10% dos casos não. Eu vou passar rapidinho, falar rapidamente sobre eles. Mas 90 a 95% dos hipertensos têm uma determinação genética a serem hipertensos, e essa determinação é poligênica. Eu não sei se você é da área de saúde, mas eu estou imaginando que não. Então, poligênica significa que tem diversos genes envolvidos na geração da hipertensão. E aí, o que eu estava dizendo no início, entra aquela tendência dos hipertensos a reter sal, que já foi bem colocada anteriormente, entra a tendência a uma reação exacerbada ao estresse em alguns hipertensos, entra o sistema nervoso simpático, que está muito ligado ao estresse, o sistema renina-angiotensina, a renina é um hormônio produzido pelos rins e aí gera hipertensão, então é poligênico. Tem algumas causas raras de hipertensão que são monogenéticas, que não vale aqui discutir. E tem as causas secundárias, que são basicamente as doenças renais, as doenças das artérias renais, a renovascular, a apneia obstrutiva do sono, o hiperaldosteronismo secundário, que é um problema da suprarrenal que, com a retirada desse problema, dessa hiperplasia, é tratada clinicamente, mas há um tumor que é benigno, ele pode ser retirado da suprarrenal, cura a hipertensão. Então, quer dizer, ela é genética, mas ela tem causas secundárias que não são genéticas e que são curáveis ou controláveis. Esse é o resumo da ópera. E o genético passa por esses mecanismos que eu acabei de falar contigo agora. Eu estou tentando andar rápido por causa do tempo aqui. Sim, por causa do tempo. Mas, Eugênia, a pergunta do Paulo é tudo isso, né? A gente faz, você fez, né, campanhas, a gente está fazendo essa nossa campanha de prevenção. Hoje, o Dia Nacional, o dia 17 de maio é o Dia Mundial de Hipertensão. Isso ajuda, né, com essas orientações de fácil entendimento. São boas estratégias para ajudar no conhecimento da hipertensão e suas complicações. Lógico, a gente sempre gosta de campanhas que se perpetuam, né? São iniciativas que ajudam, mas como é que você vê? Sim, eu entendo que são iniciativas, são estratégias excelentes de informação para a população. Nós não conseguimos, nessas campanhas, identificar diagnóstico,
o diagnóstico da hipertensão, o paciente precisa ser encaminhado para o serviço de saúde e ser diagnosticado lá no serviço de saúde, se ele é hipertenso ou não. Mas nós já, nessas campanhas, a gente consegue, sim, identificar pessoas com valores de pressão arterial alterados e que não sabiam, não sentiam nada e que buscaram tratamento. Eu sei de vários exemplos de colegas, né, que a gente faz campanhas também dentro da escola, em empresas, né, e que não sabiam que eram hipertensos e, por causa dessas campanhas, buscaram serviços de saúde, fazem o controle da pressão arterial e, quando cruza no corredor, olha, Eugênia, obrigada, foi numa campanha dessas que eu identifiquei que eu tinha pressão alta e fui atrás e, de fato, tinha mesmo. E trata e está bem, está controlado, né? Então, eu acredito que essas estratégias são excelentes. A Organização Mundial de Saúde, né, a Liga Mundial de Saúde tem desenvolvido campanhas, tem modelos de campanhas no mundo todo. Então, não é uma coisa que não, a gente não pode deixar de lado, a gente tem que abraçar mesmo. E agora, essas campanhas a gente não faz sozinho, a gente faz com uma equipe multidisciplinar, com os alunos, com os colegas, e a gente incentivando, a gente consegue sim fazer campanhas grandes e boas, de qualidade. O interessante é capilarizar a informação, né? A gente sempre fala que o problema de doenças crônicas, como a hipertensão, diabetes, colesterol elevado, são doenças que, na sua maioria das vezes, não dão sintomas. O importante é a detecção e o controle, depende de outras coisas, de vários fatores, como a gente já viu aqui, e tem que capilarizar o tempo todo essa informação, não deixar falar, não, como se a hipertensão, diabetes fosse algo normal, aconteceu, morreu de complicação de hipertensão. Não, complicação de hipertensão é evitável, não é uma coisa natural, entre aspas, né? A gente pode evitar. Pode prevenir. Exatamente. Antes da gente fazer uma rodada final aí só de mensagens finais, vamos responder a pergunta da Luciana. Se perder peso ajuda a melhorar a pressão, acho que a gente já falou, o Rogério falou, realmente melhora e reduz, né, Rogério? Você falou 8% aí de peso já ajuda. E aí a apneia, você quer falar, Rogério? Ou posso falar? Luiz, se você quiser falar, pode, porque você trabalha com isso. Mas, assim, eu gostaria de dizer que reduzir peso não é tudo, não é, a apneia do sono não é uma particularidade do obeso, mas ela é mais presente no obeso. Tem muita gente magra com apneia de sono. Então, o que eu tenho a dizer rapidamente a respeito disso é que perder peso ajuda, sim, a controlar a apneia do sono, sem a menor sombra de dúvida. Mas não é só o obeso que tem apneia. Aí eu passo para o Luiz. Verdade, Rogério. Controla a pressão, isso é nítido. A gente tem um trabalho que a gente participou junto aqui, que foi publicado, que foi de cirurgia bariátrica. Não é questão de favorecer a cirurgia bariátrica ou não, quanto mais não precisar da cirurgia bariátrica, melhor, fazendo hábitos de vida saudável, mas o grupo que fez cirurgia bariátrica e perdeu bastante peso, ele deixou um grupo desses pacientes, comparado com aqueles que ficaram só com dieta, mas chamando a atenção que eram obesos um pouco mais avançados, eles deixaram de tomar remédio, inclusive com 3 anos após a cirurgia. Só para mencionar que a perda de peso reduz a pressão e pode ajudar a controlar a pressão, em alguns casos, inclusive, a pessoa deixar de ser hipertensa. Tanto que, nos nossos documentos, as diretrizes de hipertensão, hoje a gente coloca a obesidade como causa de hipertensão, como o Rogério falou, entre causas secundárias. Em relação à apneia, realmente, se o paciente tem uma obesidade importante, com aumento da circunferência do pescoço, que é uma das causas principais de desenvolvimento da apneia, a hora que ele reduz o peso, ele vai ter a chance grande de ficar sem apneia.
Mas é que o Rogério falou, tem magos com apneia e não depende da obesidade, são outros fatores associados. Mas há grande chance de melhorar e ficar até sem apneia com a obesidade. Então, Luciana Zanata, obrigado aí da pergunta. É importante reforçar essas informações para todo mundo. Como faltam 5 minutos, eu queria pedir para cada um deixar sua mensagem final. A gente teve bastante pergunta, é isso que a gente quer mesmo nessas lives. Lembrando que essa live vai ficar no canal do YouTube da SBH, para quem não teve a oportunidade de assistir. Quem assistiu e gostou, passe para os amigos, para as pessoas conhecidas, para assistir, para tirar as dúvidas, se não conseguiu assistir hoje. Então, vou começar, já que está na tela, Rogério, você que está na tela, dá uma mensagem final. Bom, tem tanta gente a agradecer que eu prefiro não citar nomes para não ser injusto, mas eu queria agradecer particularmente ao público que nos enviou só perguntas interessantes e que nos permitiu, Paulo, particularmente o Paulo, nos permitiu colocar nossa campanha desse ano no ar. Quer dizer, legal, a gente tem que orientar de maneira facilmente inteligível as estratégias para controle da hipertensão. E finalizando, eu gostaria de lembrar que eu li, não sei aonde, que nós brasileiros consumimos de 4 a 6 horas por dia vendo televisão, WhatsApp, etc., que isso poderia ser reduzido. Se nós tirássemos 1 hora dessas 4 a 6 horas por dia, para fazer exercício, para cuidar da nossa saúde, para fazer qualquer atividade lúdica que nos desse prazer e ao mesmo tempo, contribuísse para controlar a pressão, também seria muito legal. Essa é uma dica. Largar um pouquinho o Zap e ir para a praça caminhar. Muito bom, Rogério. Muito obrigado aí pela sua participação. Eugênia, por favor. Meu recado é que vocês meçam a pressão arterial sempre que possível. Tá? Aí, esse é o lema da campanha, medir a pressão é para fazer o diagnóstico. Obrigado, viu, Eugênia, pela sua participação. Priscila, está na ordem da telinha, por isso que eu estou chamando aqui. Antônia, Priscila Gabos. Eu queria agradecer de novo também todo mundo aqui na live, todo o público que mandaram as perguntas, e o que eu queria ressaltar é para que as pessoas busquem o suporte, tanto da equipe médica quanto da equipe multiprofissional, porque é uma doença e a gente pode tratar e cuidar, tanto buscando quantidade quanto qualidade de vida. Então, vocês não estão sozinhos, busquem ajuda. Muito bom, Priscila. Obrigado, hein, pela sua dica e participação. Sandra. Eu vou também agradecer a todas as participações, as perguntas que a gente recebeu, essa oportunidade de estar aqui. Eu vou pegar o gancho com o comentário do Dr. Rogério, que a gente está muito tempo no Zap, a gente está muito tempo sentado, e a gente não pode esquecer que o comportamento sedentário, que é exatamente isso, ficar sentado muito tempo, ficar no Zap, na televisão, no videogame, as crianças estão demasiadamente muito tempo no videogame, e esse comportamento sedentário ajuda a aumentar o desenvolvimento de hipertensão e doenças cardiovasculares. Então, a dica é para descomplicar. A cada 30 minutos que você estiver sentado, levante-se para fazer alguma coisa por pelo menos 5 minutos. Vai tomar água, faz um alongamento, vai até a cozinha e volta, vai até o banheiro e volta. E se você puder adicionar pelo menos 1 hora ou 50 minutos de atividade física, você diminui esse prejuízo desse comportamento sedentário que você vai ter na sua vida. E você vai ter um hábito mais saudável. Muito obrigado, Sandra, pela sua participação. Excelente. Agradeço. Liz. Eu quero agradecer também a participação de todos e dizer aqui que, acho que como mensagem final, para descomplicar a alimentação também, porque no final o importante é comer de tudo, uma alimentação variada, dando preferência aí para os alimentos in natura, e lembrar que não está em necessidade de ficar fazendo grandes restrições ou entrar em modismos, coisas que muitas vezes vão até ser prejudiciais. Então, é isso que eu queria deixar. Muito obrigado.
Priscila Rocha, por favor. Bom, quero agradecer também a participação de todos, a oportunidade de estar aqui com vocês. E o que eu queria dizer é para que as pessoas aproveitem para utilizar os seus medicamentos aí da melhor forma, entendendo que quanto melhor você utilizar cada um dos medicamentos, então, no horário, guardando direitinho, evitando deixar em lugares inadequados, coisas do tipo, mais você vai potencializar o efeito dele para, ao longo do tempo, você não precisar ficar colocando mais e mais medicamento na terapia também. Então, confiar de que utilizar bem o medicamento que você tem, entender que ele é um aliado mesmo da sua saúde. Obrigado, Priscila, por sua participação. E eu vou encerrar aqui a live também agradecendo a participação de todos aí que estavam nos assistindo. Como eu já falei anteriormente, isso vai ficar gravado no canal do YouTube da SBH. Além de consultar a live e aproveitando aí, como a Sandra, o próprio Rogério falaram, né, de não ficar tanto tempo na frente do computador, essa 1h30 foi de orientação, então 1h30 que foi proveitosa no sentido de orientar, e mesmo ficando gravado, você pode alternar aí, parar um pouquinho, ver depois, mas sempre importante para tirar as dúvidas. Eu acho que as informações que foram passadas foi fundamental, a participação com as perguntas de vocês, muito importante, e eu convido também a todos a consultar o nosso site, o site Menos Pressão, que é da Sociedade Brasileira de Hipertensão, tem lá podcasts. Nós vamos começar junto agora com essa live e outras ações que a gente está fazendo, uma delas para o mês aí da hipertensão, e está sendo lançado a partir de hoje, o Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hipertensão. Isso vai ficar lá no nosso site. Podcasts por diversos profissionais de saúde com bastante dica para o melhor controle da pressão. Então, entre no nosso site, que a campanha não é só hoje, não é só a live, ela continua, e o objetivo é controlar a pressão e evitar as complicações. Muito obrigado, foi uma satisfação estar aqui com todos vocês.